Olá, sou Antônio Muniz, você está na série Agilidade para Negócios. E nesse episódio a gente vai falar de governança. Você já parou para pensar qual a relação entre governança e agilidade? Esse é o tema de hoje que a gente vai mergulhar profundamente e no final nós teremos aí oportunidade para perguntas. Então, se você está assistindo ao vivo, aproveita para colocar suas perguntas, as suas considerações e no final, meu grande amigo Wagner vem aqui para a gente debater as perguntas. Então, bora lá. A palavra governança, ela costuma assustar muito quem trabalha com agilidade e inovação. Porque governança parece aquela coisa burocrática, pesada, de processo, não é isso? Só que governança é fundamental para qualquer empresa. Eu já trabalhei diretamente com governança de TI. E atualmente, como empreendedor, eu tenho que focar na governança corporativa da empresa, na governança completa. Então, antes de eu aprofundar a relação de governança com agilidade, nós temos que trabalhar o tema governança. Você já parou para pensar por que existe governança nas empresas? Aliás, governança deveria existir nos países, porque a governança, ela não olha só para o presente. A governança tem que construir o futuro. Então, em um país, olhando numa abordagem maior, deveria se ter governança direcionando a gestão. Então, a primeira correlação que eu quero trazer aqui é a relação entre governança e gestão. A governança, ela pensa muito em definir papéis e responsabilidades, definir como a empresa vai gerar valor para a sociedade, para os acionistas, para os colaboradores. Então, a governança, ela tem uma visão muito ampla. Em um país mais ainda, em vez de programa de um governo, a gente deveria ter um programa do país, uma governança do Estado. Por quê? A governança envolve tomar decisões hoje que vão construir o futuro. E, às vezes, a decisão de hoje, ela nem sempre é popular. Uma decisão de governança, ela muitas das vezes faz coisas no presente que não são tão gostosinhas. Então, governança é isso, uma visão ampla de como uma empresa vai se tornar perene, ela vai ter continuidade. Lembra de um episódio anterior que eu falei que, em média, 60% das empresas fecham nos 5 primeiros anos? Às vezes até fala assim 80%, porque falta governança. Então a governança, ela não é para atrapalhar a inovação, ela não é para atrapalhar a agilidade. Pelo contrário, a governança, ela organiza o que há de melhor na inovação e na agilidade. Então, voltando aqui, quando a gente fala de governança, existe uma governança maior em uma empresa, governança corporativa. A governança corporativa, até existe um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC. Ele define pilares estratégicos para qualquer empresa. É verdade que, dependendo do tamanho da empresa, se ela tem ações na bolsa, dependendo do mercado que ela atua, haverá uma governança mais forte. Por exemplo, se você trabalha no setor financeiro, em bancos, existe uma governança muito forte do Banco Central, que deveria controlar a governança dos outros bancos, o sistema financeiro. Aliás, a gente está vivenciando aí escândalos e mais escândalos do setor financeiro. Então, se um banco quer perpetuar, ele precisa responder e respeitar a governança do Banco Central. Se você trabalha numa seguradora, existe a SUSEP, que é um órgão que regula o mercado. Existe a ANS, que regula o mercado de plano de saúde. E em várias outras situações. Agora, tem algo em comum. Quando uma empresa ela vai crescendo de tal maneira que ela quer expandir, ela faz um IPO, que é uma oferta pública de ações. Nesse caso, esta empresa, para vender ações no mercado, seja aqui no Brasil, seja
na Nasdaq, por exemplo, nos Estados Unidos, ela precisa ter uma governança mais forte. E aí ela tem que se submeter a controles externos, além daqueles da indústria que eu falei, do Banco Central, da SUSEP e da INS. Então, uma governança corporativa vai depender muito do tipo de empresa, do tipo de mercado, do contexto. Aliás, lembra que eu sempre falo que a agilidade para negócios vai além de framework, vai além de ferramenta, porque nós temos que olhar o contexto, temos que ter uma visão sistêmica. Então, voltando aqui para o tema de governança, a gente tem que entender qual o mercado que a tua empresa está, para você ver o nível de governança que você vai ter que ter. Legal, essa é uma questão específica. Porém, qualquer empresa deveria ter em sua governança uma clareza, por exemplo, de quem pode decidir, o nível de decisão que vai se ter naquela empresa. Por isso que não existe esse papinho de que com agilidade não tem hierarquia, não existe isso, porque a governança por si só exige isso. Você tem um conselho de administração numa empresa que tem uma governança mais forte, tem um conselho fiscal, tem um conselho de auditoria, que define as auditorias externas e internas, tudo isso é governança. Você tem o executivo principal da empresa, o CEO ou o presidente da empresa, tem os vice-presidentes, a diretoria, superintendente, gerentes, coordenadores, supervisores, e você tem os líderes de equipe lá e equipe. Cada um desses papéis tem que ter clareza de aonde pode ir. Quer ver um exemplo básico de governança? Uma pessoa que tem a função de gerente, ela tem um poder, por exemplo, de aprovar compras, de aprovar contratações de até X mil reais. É um exemplo de governança. Quem assume o cargo de diretoria consegue aprovar um contrato maior, por exemplo. Sei lá, se um gerente aprova de 20 mil reais, dependendo da empresa, um diretor vai aprovar de 500 mil. Aí, se é uma compra, uma contratação de 1 milhão, tem que ser um vice-presidente. Se a compra é de mais de 1 milhão, tem que ter o presidente da empresa e o conselho de administração. Percebe o que é governança? É desde as atividades mais básicas às atividades de maior impacto na empresa. Isso é governança. Aí talvez você esteja pensando assim, poxa, Muniz, mas eu trabalho numa empresa menor, uma empresa familiar. Tem que ter governança também. Geralmente quem decide tudo é o dono. Quem decide tudo, a direção estratégica, os controles do dia a dia, é o dono da empresa, o fundador. Não é? Por exemplo, nas empresas que eu sou sócio, tem a Advisor IT Services e tem a Advisor Academy. Eu sou o sócio fundador, eu tenho sócios. Então, a gente decide junto a direção, a gente traz o time para ajudar em algumas decisões. Na editora Brasport, nós temos um conselho editorial. Então, existem pessoas que me ajudam, por exemplo, a aprovar um novo autor, uma nova obra. Então, eu divido o poder de acordo com as circunstâncias. Então, quanto maior a empresa, maior governança. E aí, deixa eu te dar aqui uma dica de ouro. Cuidado quando você, por exemplo, faz um curso de agilidade, em que talvez o instrutor lá todo empolgado, vamos, agilidade é para quebrar muro, é para quebrar controle, é para quebrar burocracia. Legal, isso é bacana, mas você tem que respeitar o contexto da empresa. E eu já contei aqui algumas derrotas minhas, quando eu fui contratado por uma empresa para melhorar os processos de tecnologia. Na época, usei fortemente Lean, Agile, Copit, PMBOK. Eu tinha uma visão mais tradicional, mais conservadora de uma empresa. Eu trabalhava na área de governança também. E a gente foca muito em controle. O equilíbrio que é importante. É aí que eu quero chegar aqui no tema da live de hoje. Governança na agilidade requer equilíbrio. Eu não posso pensar nem mesmo em jogar tudo no lixo de controle e nem mesmo também não abrir a cabeça para possibilidades de reduzir burocracia.
E é muito interessante esse tema, porque eu me sinto super à vontade para falar, porque eu vivi isso. Eu saí do modelo super tradicional, de empresa regulada, da área financeira. A gente não podia dar um pio saindo do controle, porque vinha auditoria externa, e migramos, evoluímos para um modelo mais de agilidade, inovação, experimentação. É um desafio esse equilíbrio, não é fácil. Então, cuidado se você trabalhar em uma empresa, talvez uma startup, que é mais liberada lá, as paradas, e você vai para uma empresa mais tradicional. Talvez a empresa te contratou, a tradicional, para você fazer uma transformação ágil digital. Beleza, isso é bacana. Porém, não dá para jogar tudo no lixo. E às vezes a gente vê esses movimentos ágeis em que as pessoas falam: aqueles executivos não sabem de nada, essa empresa vai falir porque ela não se moderniza. Será? Eu costumo falar o seguinte: se tem alguém no cargo executivo, pode crer, tirando raríssimas exceções, que essa pessoa tem experiência, tem repertório. Essa pessoa não é bobinha, não. Se ela está lá, porque ela conquistou aquele espaço. Pode acreditar nisso. E às vezes a gente acha, como eu em algum momento achei, que essas pessoas são avessas à inovação, são avessas a usar nossos métodos. Não é isso, não, novos métodos. É porque elas têm uma visão tão mais ampla, tão mais estratégica, que elas não estão olhando uma melhoria local lá, de um timinho ágil. Não, elas têm uma visão mais ampla, elas têm uma visão sistêmica. E é isso que você precisa desenvolver cada vez mais. Principalmente quanto mais técnico é o nosso trabalho. No meu caso, eu comecei trabalhando, consertando computador, migrei para a área de infraestrutura, virei sysadmin, aí depois migrei para a área de gestão, e agora, como empreendedor, a minha visão estratégica melhorou muito e tinha que melhorar. Eu me capacitei ao longo de anos para fazer essa transição. E que eu percebi, quanto mais estratégica é a nossa visão, mais a gente entende as conexões que acontecem em uma empresa. Muito mais. E quanto mais a nossa visão se expande, melhor a gente contribui para a empresa. Esse é o objetivo aqui dessa série, Agilidade para Negócios. É ter vazamento sólido, sim, de framework, de tecnologia. Tem lá os 8 pilares. Se você ainda não assistiu, o primeiro episódio dessa série eu falei dos 8 pilares da agilidade para negócios. Então, quanto mais a gente expande a nossa visão de mundo, de negócios e dos 8 pilares que eu já citei anteriormente, melhor é o nosso trabalho. Então, olha que interessante. Eu migrei da área técnica para a área de liderança, área mais executiva e agora empreendedora. O que eu fiz antes? Eu fiz 2 cursos de conselheiro, porque um conselheiro ele tem que ter uma visão muito mais de governança, que é o tema de hoje. Então, olha que interessante, eu trabalhava com governança de TI. Durante anos eu trabalhei com isso. Agora, a minha visão é muito mais de governança corporativa e como isso se conecta com agilidade. Então, o que eu quero te trazer aqui agora, aterrissando o assunto, é que você tem que ter na cabeça que toda empresa tem governança. Vamos combinar isso? Toda empresa tem governança. Algumas um pouco mais estruturadas, outras menos estruturadas, mas todas têm que ter. Você pega uma empresa que está iniciando, seja uma startup, seja uma empresa de um dono só, né? Enfim, a governança está na cabeça dessa pessoa. Pode crer. Porque a governança envolve alguns pilares. Uma é poder de decisão, lembra que eu já falei? Segundo, como essa empresa define o modelo de negócio. Isso é fundamental. Aliás, o modelo de negócio é um dos 8 pilares da agilidade para negócios. Então, modelo de negócio. Porque é o modelo de negócio que vai definir como a empresa cria seus produtos diferenciados, como ela lança no mercado, como ela busca o cliente certo, como ela cria margem, como ela lucra, como ela paga os impostos. Esse é o modelo de negócio, é fundamental. Como ela define, por exemplo, sustentabilidade, a questão de ética, ela precisa definir claramente isso.
como ela vai interagir com as outras partes interessadas, com o governo, com concorrentes, o quanto essa empresa vai valorizar a ética nos negócios. A gente sabe, infelizmente, que no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, existe muita corrupção, né? Sim, a gente sabe disso, infelizmente. Existem empresas que têm lá o percentual que ela dá para quem vai aprovar o contrato. Existe isso, não só no setor público, mas no setor privado. Isso é governança. Tem empresa que define, aliás, a gente viu isso aqui no país, infelizmente, departamentos para pagar propina. Só que esta governança, um dia a casa cai. Então, uma empresa ela tem que deixar claro para os seus colaboradores qual é a estratégia de negócio via governança. Só que é um detalhe. Lembra que eu falei a correlação entre governança e gestão? A gestão, normalmente, ela é realizada pelos líderes da empresa, desde o presidente, vice-presidente, superintendente, gerente, né? Aquela parada toda que tem na hierarquia das empresas. Quanto maior a empresa, normalmente maior a hierarquia. Agora, quanto maior a hierarquia, aí que entra a agilidade na história, muitas das vezes atrapalha a velocidade da decisão. Olha que coisa louca. Eu estou dizendo, por um lado, que a empresa tem que ter governança. Então, é necessário definir cargos com poderes de decisão diferentes. Aquela história de liberdade com responsabilidade, isso é importante. Por outro lado, quanto mais cargos eu coloco, mais hierarquia, mais demorada é a decisão, mais chance de politicagem acontece. Então, o equilíbrio é o mais importante. Teve essa semana uma notícia da Amazon, está demitindo milhares de pessoas no mundo. Um dos motivos é achatar a hierarquia, achatar lá o nível de decisão, ela se tornar mais ágil do que ela já é. Aliás, essas empresas que são referência no mercado, que a gente conhece hoje, Google, Netflix, Amazon, elas têm essa definição clara no seu DNA de tomar decisão rápida, agir como se fosse startup. E aí que entra a agilidade. Agilidade na essência, e melhor, agilidade para negócios, a gente coloca toda a equipe com essa visão de negócio. Toda a equipe tem que ter clareza, mesmo na atividade mais simples, como a gente contribui para o negócio da empresa, como a gente aumenta o lucro, como a gente reduz despesa, aumenta a receita, aumenta vendas, aumenta o número de clientes, vende mais para o mesmo cliente. É isso que é agilidade para negócios. Ou seja, a discussão ela vai muito além da ferramenta e do framework que a gente vai usar, muito além. É uma base, mas não é suficiente a ferramenta e o framework, a metodologia que nós vamos usar. Por quê? Porque muitas vezes o contexto da empresa ele pode ser contrário ao que diz uma metodologia. E o que tem que valer? A experiência do cliente, a lucratividade da empresa ou o método que eu quero usar naquele departamento ou naquela área, naquela diretoria? Então, a governança com agilidade, ou você pode até falar governança ágil, ela tem que respeitar os pilares de negócio, mas ela tem que ajudar que esses pilares sejam mais flexíveis, adaptativos. Essa é a parada da governança na agilidade. Nós temos que estar sempre refletindo sobre o que melhor podemos fazer para flexibilizar a governança, desde que não reduza o controle. E aí, outro elemento importante disso é a gestão de riscos. Interessante, ontem eu tirei a tarde para passear com os meus filhos. A gente teve férias, a gente viajou, a gente trabalhou, fez de tudo nessas férias de janeiro. E eu estava querendo levar os meus filhos para ir de novo aqui no bondinho, Pão de Açúcar. Perto de casa, dá para ir tranquilo. Aí eu fui ontem. Aí a minha filha Luísa, eu comentei com ela que eu ia citar ela nessa live de hoje. Tem a ver com governança e com gestão de riscos.
ela tem medo, às vezes, de algumas coisas, é normal da fase também, da idade. E ela, logo na chegada lá do bondinho, tem um cabo de aço grossão, né? É mais de um cabo. E ela, papai, tá balançando, tô com medo, né? Aí eu falei, filha, isso aqui é impossível cair. É impossível, praticamente, né? Tem um cabo, tem um backup do cabo, aquele cabo. Eu fui uma vez no bondinho, acho que arrebentou um cabo, eu estava até para ver essa reportagem. Eu estava na semana anterior. Aí a minha esposa, ela também estava com medo nesse dia. Se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente foi no bondinho. E eu, naquela brincadeira, eu comecei a pular no bondinho, balançando. Você vê, eu ia derrubar o bondinho, vai vendo. E ela ficou mais de medo ainda. Eu falei, pô, isso aqui é impossível cair. Semana seguinte, o bondinho foi interditado porque alguma coisa no cabo aconteceu, não sei se rebentou. Aí ela ficou me zoando, tá vendo? Mas não despencou. Porque tem a contingência da contingência. É que nem elevador. De vez em quando um elevador cai, mas é muito difícil. A chance de ter um acidente de carro é muito maior. Aí eu falei com a minha filha isso, filha, você não tem que ter medo de andar de avião, que às vezes ela tem, de andar de elevador, e principalmente esse bondinho. Aí ontem eu até queria fazer um passeio de helicóptero lá que tinha essa opção. Não, eu fui perguntar, ela, não, saiu correndo. Eu, filha. Aí eu brinquei com ela de dois aspectos. Aí gestão de risco de governança. Ela encostou a mão no negócio, eu falei, antes de comer, lava a mão. Aí eu falei, você tem que ter muito mais medo de colocar a mão na boca quando encosta em algo do que medo de cair helicóptero, de cair lá o bondinho do Pão de Açúcar. A chance de ter uma doença, uma diarreia, uma dor de barriga e até morte, colocando a mão em algum lugar com bactéria, sujo de colocar, entende? Aí eu falei outra, entrar no carro. A gente sabe que criança não gosta de colocar o cinto de segurança. Eu aproveitei o exemplo ontem para ela. Isso é governança, percebe? Falei, ô filha, você tem que ter muito mais medo de entrar no carro e não colocar o cinto do que medo de helicóptero, avião ou bondinho, ou elevador. Percebe que é governança? É você fazer uma boa gestão de riscos. O risco sempre existe, mas o percentual é o que importa para uma empresa. Então, se eu estou adotando práticas ágeis ou adotando a essência dos 8 pilares da agilidade para negócios, eu preciso balancear riscos. Seja eu um profissional especializado na agilidade, seja eu um líder de equipe, seja eu um executivo, seja eu um conselheiro ou um empreendedor, ou um acionista. Pensa lá um acionista. Ele vai investir nas empresas que têm maior governança. Sacou aqui? Por que uma empresa tem uma ação mais cara, mais valorizada do que outra? Porque essa empresa que tem maior governança, o acionista paga mais. Não é assim? Você tem lá uma startup que está começando, você vai ter uma ação que vale menos, mas se der certo, bom, tu ganha uma grana. Mas a chance de insucesso de uma startup é muito maior do que uma empresa consolidada. Pega aí, empresa consolidada. A grande maioria tem uma forte governança. Logo, todo mundo ganha quando todo mundo ganha, quando o negócio é sólido. Então, a governança tem essa visão. Então, voltando aqui, o que eu aproveitei ontem? Minha filha estava com medo lá do bondinho. Eu, como pai, não vou colocar em risco. Eu estava tranquilaço. Aí ela falava, tá vendo, papai, tá balançando. Aí tem um bondinho, o primeiro morro e o segundo morro, né? Na volta do segundo pro primeiro, quando a gente volta, ele vem mais rápido, balança mais, que é uma descida. Ah, papai, eu tô com medo. Filha, isso não vai cair, confia em mim, filha. Agora, eu levo eles aqui, eles fazem aula de ping-pong. É perto de casa, às vezes eu vou andando, mas aqui na Zona Sul é tudo engarrafado, caraca. Às vezes eu vou de carro, quando tá chovendo, sei lá, sem engarrafamento é 5 minutinhos, com engarrafamento é 10, 15. Do caminho da minha casa até lá o clube, que eles fazem lá o ping-pong,
É pertinho, eu vou devagarinho. Mas não pode ter um maluco, um irresponsável que bebeu e, pum, bate no meu carro? Pode. Então, é muito mais provável uma pessoa irresponsável beber e bater no meu carro, ou eu mesmo me distrair e bater, do que cair avião, cair helicóptero, do que o bondinho cair. Logo, eu falei para ela ontem, até para o meu filho, vocês precisam sempre colocar o cinto, mesmo que seja pertinho. Entendeu o que é governança? Governança é, eu vou reduzir o risco de problemas. Quando eu viajo, quando eu vou para mais longe, aí eu me preocupo mais. Eu acabo só saindo de carro, só saio quando eles colocam o cinto. Mas é um erro meu também, porque tem muito acidente que acontece pertinho. Então deveria ser um hábito. Entrou no carro, coloca o cinto. Porque o cinto de segurança não vai evitar o acidente. O acidente vai ser evitado quando eu dirijo com mais atenção, né? Eu evito ficar cortando de qualquer maneira, eu uso uma velocidade adequada à rodovia e ao local que eu estou dirigindo, eu dirijo defensivamente, isso é governança. Agora, colocar o cinto é, em tendo o acidente, o impacto é menor. Existem acidentes que o carro capota, vira várias vezes, as pessoas de cinto, elas estão lá protegidas. Aí o carro tem ABS, melhor ainda. Então, os elementos de uma governança da empresa são controles que a empresa vai adotar para minimizar problemas. Mas não adianta só focar no controle. Aí que entra a agilidade. Eu preciso criar uma cultura em que as pessoas podem arriscar um pouquinho mais. As pessoas podem sugerir melhorias. E se der errado, aquela melhoria que a pessoa sugeriu, ou aquele produto novo, aquele serviço novo, ou aquela redução de documentação, se der ruim, a pessoa não vai ser envergonhada, ela não vai ser demitida. Pelo contrário, a empresa vai valorizar esta iniciativa e as pessoas vão aproveitar este aprendizado para não errar também. Isso é agilidade. Ou seja, quando a gente entende claramente que a agilidade é para melhorar o modelo de negócios, é para a empresa ser mais produtiva, lucrativa e ser mais desejada pelo cliente, opa, isso é governança. Então não tem que ter um embate entre governança e agilidade, ao contrário, tem que ter um alinhamento estratégico, tem que ter uma sintonia entre a governança e entre a agilidade. Só que, normalmente, quem está na governança, os conselheiros, por exemplo, que definem as regras e monitoram e controlam, os executivos, eles, geralmente, se está tudo bem na empresa, eles vão acabar, sem perceber, deixando a parada, deixando. Tá bom, tá todo mundo ganhando bônus. Então, imagina, você já parou para pensar o bônus de um executivo? Claro que é maior do que uma liderança, um gerente, que do gerente é maior do que um especialista. Por quê? Porque o nível de responsabilidade é maior. É justo que seja maior. Não tem que demonizar. É igual aqui no Brasil, às vezes as pessoas ficam demonizando o empresário. Tem empresário honesto pra caramba nesse país. Assim como tem picareta em qualquer lugar. Mas não é só empresário executivo que tem picareta e no governo. Existem profissionais que são picaretas também, são desonestos, entende? Então a gente tem que parar com isso. Um empreendedor, empresário, ele gera emprego, ele paga imposto, que dá condição do governo pegar essa grana, deveria investir para ajudar o país, às vezes faz bobagem. Então a gente tem que parar com isso. Então, um executivo, um conselheiro que define a governança e faz a governança acontecer, o grande cuidado desta governança pesada é achar, está funcionando. Sempre foi assim, deu certo. Qual é o perigo? É que o sucesso passado e o sucesso atual não garante sucesso futuro. Esse é o problema.
Então, uma empresa muito grande, com controles muito rígidos de governança, ela pode se perder no meio do caminho. Por quê? O mercado está acelerando muito rápido, o mercado cada vez mais complexo, o cliente com opção na palma da mão, ele pode trocar rapidinho de empresa. Pode chegar uma startup e fazer muito melhor que a empresa daquela governança pesada. Você vê nos bancos. O Nubank chegou sem agência física, focando numa dor específica, cartão de crédito, sem anuidade. Ele tomou conta do mercado. E a gente já tinha os bancos tradicionais com uma governança pesada e necessária. Mas, historicamente, o modelo de negócio de um banco tradicional sempre foi agência, porque não tinha internet, não tinha aplicativo. Então, um banco bom era aquele banco que tinha agência em tudo que é lugar. A nossa sede da Advisor e da editora Brasport é no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante anos no Rio de Janeiro. Nossa, cheio de gente, cheio de banco. Eu tenho trabalhado, em média, 2 dias de semana no presencial lá. Aí eu vou lá para o centro. Meu Deus, várias agências bancárias fecharam. Os bancos tradicionais tiveram que rever o modelo de negócio e enxugar. Por quê? Quando o Nubank veio com essa pegada digital, ele quebrou a banca. Isso é agilidade, percebe? É uma agilidade com propósito de gerar valor para o cliente. Então, eu, como cliente, é claro que eu prefiro pegar o celular e fazer tudo que eu preciso fazer ali, na palma da mão, em vez de ir para uma agência, com fila, tendo que pegar transporte ou dirigir, arrumar um lugar para estacionar. Nossa, eu vou de carro. Quando eu podia ir de metrô, é do lado aqui de casa, sai pertinho lá da editora. Pô, mas é cheio, às vezes você se aborrece. Aí eu vou dirigindo, em alguns horários alternativos. É tranquilinho, rapidinho, 10 minutinhos, 15 eu tô lá, no centro. Aí eu consegui um local lá para estacionar mais fácil, pertinho, beleza. Mas ainda assim, cá entre nós, eu prefiro trabalhar de casa. Olha que interessante. É legal estar no presencial, tal, mas a maioria das coisas que eu faço hoje pode ser aqui, inclusive essa live. Eu tinha colocado como meta minha os 2 dias na semana. Esses 2 dias, por outros compromissos, por alguns imprevistos, eu estou trabalhando de casa. Então, consigo fazer essa live. Isso é tecnologia. Então, exemplo aqui do equilíbrio. Os bancos tradicionais, eles já poderiam ter feito essa quebra de paradigma que o Nubank fez? Talvez podiam. Mas será que era benefício para eles enquanto não tinham concorrente? Então, a tese aqui, que os estudos mostram, é o seguinte: uma empresa com uma governança muito pesada, se ela não tiver concorrência, ela pode ficar anos, décadas no mercado. Pode. Agora, basta uma startup com essa visão mais ágil aproveitar a necessidade do cliente ou trazer uma experiência melhor para o cliente pagando menos, que esta empresa, por menor que seja, ela quebra a banca. Você vê, o Nubank, é claro que quem veio com essa ideia não são pessoas bobinhas, são pessoas muito inteligentes, que sacaram a parada. O que eles fizeram? Opa, eu não posso concorrer igual um banco tradicional com agência. Isso é um custo enorme. Eu vou colocar tudo na palma da mão do cliente. E com isso, eu reduzo muito o meu custo. Ao reduzir o custo nesse modelo de negócio novo, eu passo essa redução para o cliente. Então, o cliente tem velocidade na palma da mão e não paga anuidade. Pronto, quebrou a banca. Existem alguns momentos no mercado, se você observar, que o Nubank ele é o banco mais valorizado do Brasil. Olha isso. Começou do zero. O modelo de negócio diferente com agilidade. Agora, olha que interessante. Ele tem que ter governança, não tem? Qualquer startup que cresce, que vira unicórnio, ou mesmo antes de virar unicórnio, que são empresas que valem aí mais de 10 milhões de dólares, essas empresas, elas têm que ter governança.
Então, o que eu quero trazer aqui, para a gente seguir aí no encerramento e dar tempo a perguntas, é o seguinte: agora eu quero aterrissar para você que é líder, que é agilista, que é profissional de tecnologia, que é empreendedor, qualquer que seja a sua função. O que você tem que aplicar no que você aprendeu nessa live hoje? Você tem que ter clareza de que o que você faz hoje, por melhor que seja, sempre dá para melhorar. Pensa nisso. A essência da agilidade para negócio é isso. O que eu posso fazer hoje para melhorar o negócio da minha empresa? É isso. Você pode ser uma estagiária, você pode ser um analista júnior, qualquer que seja a sua função. O que espera-se de você? Que você tenha uma visão empreendedora. A gente chama de intraempreendedora. Pouco importa, porque é o teu nome também. Tem gente que fala assim: ah, as empresas falam que eu tenho que ter atitude de dono, mas não me dão dinheiro do dono. É, neném. Lembra da gestão de riscos? O risco está nas costas de quem? Do empreendedor. Se você realmente quer o benefício do dono, o benefício do executivo, o benefício do sênior, atue hoje como sênior. Atue hoje como empreendedor. Você só tem a ganhar, percebe? Então, a governança é também o seguinte: quanto mais maturidade uma empresa tem, quanto mais pessoas honestas, quanto mais pessoas comprometidas, vou até usar esse termo aqui, quanto mais pessoas engajadas e comprometidas, menos governança eu preciso ter. Olha que interessante. Governança no sentido de burocracia. É isso. No final das contas, é o seguinte: uma empresa que tem uma equipe que é totalmente engajada no sucesso da empresa, entendendo que quando a empresa tem sucesso, todo o entorno ganha, essa empresa não precisa ficar fazendo microgerenciamento. Você pode pegar desde a ação no micro aqui, por exemplo, pega lá um time ágil, que a galera chama de squad aí, mas não deveria ser só isso, né? Mas vamos lá. Se você tem uma pessoa que está liderando um time ágil, de verdade, na essência, com os 8 pilares aqui da agilidade para negócios, quanto mais esse time é engajado com o propósito daquela entrega, daquele produto, menos você tem que ter governança de ficar controlando, direcionando as pessoas. Aí, no nível maior, você tem um executivo, um conselho, uma governança que deixa clara a responsabilidade, deixa clara também a liberdade para as pessoas. E essas pessoas entenderam claramente que, ao fazer um bom trabalho, todos ganham, o nível de controle reduz. É simples assim. Quer ver um exemplo tranquilão? Com a editora Brassport, a gente vai em vários eventos. Inclusive, estava conversando com a equipe esses dias, a gente está estudando quais eventos que a gente quer participar esse ano. Já tem mais de 10 eventos confirmados. E aí espero encontrar com alguns de vocês aqui que me acompanham nas redes. Autores da jornada, empresários, executivos, autores também da editora Brassport. Então, espero encontrá-los nos eventos aí. A gente adora levar o nosso conteúdo de qualidade para os eventos. O fato é, ano passado eu fiz um experimento. Olha que interessante. Foi em Curitiba. Ó. Se você é de Curitiba, ó, parabéns para você. Sabe o que aconteceu? Governança, lembra? Quanto a gente tem uma confiança maior, a gente pode reduzir o controle. O que eu fiz? A gente teria o evento, o maior evento de IA e RPA do Brasil. Aliás, estaremos em 5 cidades. Se você quer ingresso, pode mandar mensagem para mim. Inclusive, o primeiro agora vai ser em maio, dia 5 e 6 de maio, em São Paulo. É a nossa maior edição. E a gente, então, os eventos grandes, por exemplo, São Paulo, Rio, a gente tem equipe da editora Brassport em São Paulo e no Rio, então é fácil a equipe ir. Quando o evento, por exemplo, é em Fortaleza, Brasília, Minas Gerais, Porto Alegre, quando o evento é em outras cidades, a gente tem que investir, não é isso? Pagar transporte da equipe, pagar
hospedagem, enfim, é um custo maior. Então a gente tem que avaliar. A governança é isso, a gente avalia o custo-benefício. E ano passado, eu já tinha feito palestra em Curitiba, no ano anterior, e a galera super receptiva lá comigo. Eu falei, tá aí. Não dava para a equipe ir para aquele evento, por alguns motivos, não só financeiros, em relação a outras agendas. Eu falei, quer saber? Vamos levar livros. Aliás, eu acho que até eu levei, nem sei se a gente usou transportadora. Eu acho que eu levei uma mala grande, não lembro agora. Sei lá, eu levei de 50 a 100 livros. Sabe o que eu fiz? Junto lá com o pessoal que cuidava lá da organização. A gente colocou numa mesa os livros, colocou lá o código QR Code para Pix e falou o seguinte: aqui é self-service. Você escolhe o livro que você quer, você mesmo transfere o Pix lá para a editora e tu leva o livro. E aí, eu não fiquei gerenciando a parada, não. Falei, vamos fazer um teste. Por incrível que pareça, a gente não teve, assim, pelas contas que a gente fez, do que levou e do que vendeu, parece que ninguém roubou livro. Olha que interessante isso. Essa é uma coisa da governança e uma coisa da confiança. Quando você dá liberdade, confia na pessoa, normalmente as pessoas elas querem receber isso, elas querem retribuir isso, percebe? Nesse evento de Curitiba, eu fiquei surpreso positivamente, porque qualquer um podia pegar um livro e levar. Se alguém levou, deve ter sido um ou dois. Eu acredito que não. Ou seja, a governança também é isso. Se a gente fica muito desconfiado das pessoas e quer controlar tudo, o custo é enorme. Nesse evento de Curitiba, este evento de Curitiba, ele foi um dos mais lucrativos para a editora. Talvez o mais lucrativo. Por quê? Custo zero com transporte, porque eu levei os livros, e com equipe. Percebe? Então, a governança, o cuidado da governança muito pesadona é que custa dinheiro. Você já viu que os mercados mais, vamos dizer, mais novos, não me dá. Alguns mercados, supermercado, tem lá o totem que você mesmo paga, o que você compra, já viu? Então, eles economizam, não é? Reduz um funcionário e coloca uma máquina, por exemplo. Você mesmo passa o código lá do produto, ele tem um pequeno controle, tem uma balança que você coloca lá, ele pesa. E aí você acaba economizando. Então você reduz o controle, você pode aumentar o lucro. É um balanço. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve dois casos que eu acompanhei na mídia. Uma advogada, olha isso que loucura, uma advogada, ela foi no mercado aqui na Zona Sul, aqui perto de casa, e ela levou champanhe, teve dois casos. Ela pegou champanhe caríssimo de R$ 600, colocou na bolsa dela. Olha isso. Tem câmera no mercado. Aí os seguranças pegaram lá fora. É o roubo tradicional, furto, né? Coloca na bolsa e sai correndo. Tinha cinco ou seis, um negócio desse. Advogada, ativa na OAB, caraca, uma vergonha. Aí ela já fez outras vezes. Então, esse roubo existe. Aí, por governança, o mercado coloca câmeras e coloca segurança lá para inibir esse roubo. Tá bom. Tinha uma outra que foi pega também, que ela trocava o QR Code. Ela chegava lá na gôndola, ela pegava um outro QR Code, código de barras, e colava de um produto mais barato. Aí ela passava no autoatendimento. Só que lá tinha uma governança, lembra? O peso. Pelo peso diferente do produto, sabia-se que tinha fraude. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: governança é importante? Sim, mas a governança no mundo atual não pode estar desassociada à agilidade. E o contrário é verdadeiro. A agilidade é muito importante, com os 8 pilares que eu estou a cada episódio aprofundando aqui com você. Porém, a agilidade sem governança não funciona também. Então, reflete nisso e veja como você pode aplicar isso na sua empresa, na sua carreira. Lembrando, antes de ir para as perguntas, que esta série tem o apoio da Anhanguera, que é o maior grupo educacional do Brasil, que está apoiando aqui
com MBA também, Agilidade para Negócios. Então, se você tem interesse de fazer um MBA com 8 diferenciais, por exemplo, mentoria executiva individual, eu duvido você me falar um MBA que tenha mentoria individual com executivos de mercado. Eu não conheço. Se você conhecer, você me fala. Eu estou dizendo que esse MBA que eu coordeno e dou aula com a Anguera é o único MBA com mentoria individual com executivos que são referência em mercado. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais e participar do processo seletivo, você pode entrar em contato aqui no telefone que vai ser colocado, ou aqui na plataforma da Digital Edu, ou manda mensagem para mim aqui, que a minha equipe vai entrar em contato com você para marcar uma agenda. E tem um site também que você pode acessar depois. Beleza, então, primeiro anúncio. Também essa série é apoiada pela Advisor IT Services, uma consultoria que eu sou sócio, que é uma referência quando a gente fala de agilidade para negócios, DevOps e qualidade de software. Então, se você tem necessidade de melhorar os processos na sua empresa, somando esses pilares que eu falei aqui, pode falar também com a nossa equipe. E também essa série é um apoio, tem um apoio da Brasport, que a gente está sempre aí movimentando o mercado com eventos. A gente vai fazer sorteio de livro em novos episódios. Tem novidade depois aí que eu vou falar. E, é claro, a gente tem aqui o apoio da Digital Edu, a maior plataforma de compartilhamento de conteúdo do Brasil. Então, você pode entrar na plataforma, inclusive ganhar um certificado dessa live. Mas também a gente aproveita esse conteúdo para colocar no Spotify. Meu Spotify lá, que eu sou o host, que é o Agile Tech Cast. Então, se você ainda não conhece, entra lá, tem vários episódios e esse episódio vai estar lá com certeza. E agora sim, para dar tempo de perguntas, vou chamar aqui meu grande amigo Wagner. Temos pergunta aí, Wagner? Fala, Muniz! Temos sim, meu amigo. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bora lá. Fantástico. Vou começar, como sempre, aqui, sempre presente, grande parceiro aí. Bruno Jardim pergunta: governança na empresa serve só para orientar decisões ou para justificar decisões já tomadas? Muito bom, Bruno. Ou para, na verdade, ele Governança, quer dizer se serve para essas duas coisas só, né? isso, excelente. A governança, dentre os pilares, é isso que você falou, né, Bruno? É para definir as regras de decisão, mas tem o fator acompanhar os resultados. Excelente. Foi bom você ter falado isso, porque eu acabei não aprofundando isso. A gente fala muito, né, Wagner, hoje, sobre valor. A gente vê várias iniciativas aí, o IPMI, por exemplo, falando muito em valor em projetos, na agilidade mesmo. Nenhuma atividade, nenhum framework deveria existir se ele não gera valor. Então, a governança tem que ser aquele guardião da entrega de valor, que são os benefícios. Então, sim, inclusive, quando a gente fala de governança, a gente está falando de gestão de portfólio, a gente está falando de iniciativas estratégicas. Quais são as ações que a empresa vai priorizar? Então, a gente tem a aprovação das iniciativas, com papel de portfólio, e tem o acompanhamento, o monitoramento. Essa parada que a gente investiu dinheiro está trazendo valor, retorno? Se não, tem que recalcular a rota. Então, tem tudo a ver essa questão que o Bruno trouxe. Fantástico. Ó, tem um comentário também do Paulo Rafael. O mais seguro é o elevador. Otis, né, aquela empresa de elevador, tinha tanta confiança em sua invenção e produto que nas expos entrava no elevador e soltava com tudo para mostrar que os clientes podiam fechar negócios sem preocupação. Excelente, Wagner. Muito bom esse ponto aí. Tem até uma história dessa aí mesmo, que o presidente, né, quando, se eu não me engano, foi até da Otis mesmo, que ninguém acreditava em elevador, né? Ele entrou no primeiro elevador e ele foi. Ó, eu vou lá, pô. Porque imagina, né? Imagina o primeiro avião comercial. Pô, devia dar um medo enorme. Hoje é normal. Então, realmente, essa questão da segurança, às vezes a gente tem uma visão deturpada, porque a governança, né, Wagner, ela pensa em controlar o presente para construir o futuro. Muitas das vezes,
Acidente de carro. Geralmente não é fatal, embora mate pra caramba. É um dos maiores problemas. Mas a pessoa sabe que ela está no chão. Um elevador, quem ficou preso já alguma vez, né, fica meio ansioso. Então, mesmo que aconteça muito dificilmente, quando acontece, gera uma coisa muito emocional, igual avião. Quando cai, praticamente todo mundo morre. Mas vê quantos morrem de avião, vê quantos morrem de carro. Então, a governança de uma empresa é isso. Ela não pode falar assim, porque aconteceu uma vez aquele risco, eu vou controlar tudo, tudo, tudo. Vai gastar dinheiro. Por outro lado, na agilidade, por não ter acontecido alguma coisa, eu não posso quebrar aquele controle, porque se acontecer pode ser fatal. Então, esse equilíbrio aí é fundamental. Fantástico. Tem um comentário do Bruno Jardim também, depois uma pergunta do Hudson. O Bruno Jardim colocou aqui: agilidade para negócios é governança na dose certa, para permitir movimento com responsabilidade. Isso aí. Perfeito. E o Movimento e responsabilidade, isso aí. fantástico, Bruno. E o Hudson, ele perguntou aqui, como você estruturaria a governança do projeto, equilibrando gestão ágil e preditiva, sem gerar ruptura com o time nem risco institucional? Excelente, Hudson. Esse é o grande desafio, inclusive, das novas estruturas aí de VMO, porque é isso, né? Eu tenho que balancear as duas coisas, o controle do projeto e não burocratizar a equipe que está na ponta. Eu diria para você, Hudson, que a melhor maneira de estruturar isso é envolvendo as partes interessadas principais. Todas as pessoas, todas as áreas, todos os líderes que participam ativamente de ponta a ponta. O grande problema, que eu até falei no episódio o episódio anterior, né, Wagner, de DevOps, é que muitas das vezes as pessoas, ou as empresas, ou os departamentos, olham uma perspectiva das coisas, quando, na verdade, a gente tem que ter uma perspectiva ampla. Então, a equipe que está no dia a dia, o gerente de projetos, quem é analista de projetos, é fundamental ser envolvido, porque eles estão no chão de fábrica, né? Agora, é fácil. E aí, Wagner, eu quero trazer aqui um exemplo da governança do nosso corpo, não é? Olha que maluquice. E até ajudando aí, Hudson, a complementar a resposta. Eu não quero simplificar demais uma coisa que é complexa. Não é fácil, né? Assim, quando eu falei do episódio do VMO e do PMO aqui na agilidade, tem até o episódio, Hudson, se você não assistiu, se cadastra aqui na Digital Edu ou vai lá no Agile TechCast, que lá tem esse episódio, o papel do PMO e do VMO na agilidade. Lá eu aprofundo isso. Mas só trazer um exemplo aqui real, você sabe, né, Wagner, eu gosto de trazer exemplo do dia a dia. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo, ele foi feito, ou ele foi acostumado, desde os primórdios, a comer muito. Não tinha comida. A gente comia muito porque não tinha. Aí o corpo, ele armazenava gordura. Era bom, porque não tinha comida toda hora. Só que agora é o contrário. Tem comida sobrando, muita coisa de má qualidade, com muita caloria vazia. Então, a maioria da população mundial, mais de 60% do mundo, às vezes 70%, está em uma situação de doença, de obesidade. Por quê? Porque é difícil. E aí, Wagner, eu mesmo, caraca, eu luto com a balança, não só da balança, mas por causa da saúde, meu colesterol alto, glicose, porque eu adoro doce. Se me deixar, eu acabo com doce. Aí eu tenho que ter governança. A governança da minha vida, da minha saúde eu tenho que queimar mais caloria do que eu gasto, porque se eu inverter esse negócio, vai dar ruim, eu tenho gordura no fígado, me faz mal pra caraca. Então, se é difícil, né, Wagner, para uma pessoa se controlar, imagina fazer esse controle numa empresa inteira. É muito complexo. Então, Hudson, eu quero dizer isso, eu não quero simplificar a resposta, assiste lá o outro episódio e ao longo aqui a gente vai trabalhando. Mas, assim, de cara, a resposta objetiva é envolver as partes interessadas. Não tomar uma decisão, por exemplo, o conselho de administração define a governança no ar-condicionado, tudo bonitinho, tudo perfeito. Não vai dar certo se não ouvir também o mercado, se não ouvir as partes interessadas dentro da empresa, os colaboradores.
Isso aí. Ó, antes da gente fechar a última pergunta, lembrando para quem está aqui nas redes sociais, estou vendo muita gente aqui no LinkedIn, muita gente também aqui no YouTube. Para você poder ter o certificado deste encontro, todo encontro tem um certificado de participação, que você pode usar para reportar PDUs. Estou vendo que o Hudson ele é PMP, né? Você pode reportar PDUs, você pode utilizar para comprovar horas complementares na instituição de ensino, porque é live de conteúdo, não é simplesmente um bate-papo aqui sem um norte, né? Sem uma direção. É uma série onde tem conteúdo realmente. Então, você vai poder pegar o certificado e utilizar da forma que você achar interessante. Então, quem tiver interesse do certificado, pode assistir pela Digital Edu. É digitaledu.com.br, entra lá, faz um cadastro gratuito e acessa o produto Digital Edu ao vivo, que são as lives. Entra na live que está acontecendo agora e assim que eu finalizar com o Muniz aqui, eu vou colocar no chat para vocês o link para emitir o certificado, tá bom? Muniz, a última pergunta aqui para a gente poder fechar é do Márcio Dantas. Ele pergunta: como a governança ágil pode evoluir conforme a maturidade do negócio, sem engessar a organização em um único modelo, em um modelo único? Excelente, Márcio. Isso aí, eu tenho conversas executivas com especialistas, Wagner. Isso acontece demais, isso que o Márcio falou. Ou seja, a empresa chega falando assim: vamos implantar as práticas ágeis, vamos criar governança ágil. Legal. No início, quebram-se alguns paradigmas da governança adicional. Só que as pessoas não percebem que quando elas criam a governança ágil, muitas das vezes, elas começam a burocratizar a própria agilidade. Por exemplo, tem que ser sempre esse modelo, tem que seguir esses ritos, não pode alterar o que foi combinado. Ué, caraca, cadê a agilidade aí, a adaptabilidade? Então, Márcio, como é que faz isso? Sempre focando em um dos 8 pilares da agilidade para negócio, que é a melhoria contínua. Então, a gente tem que ter clareza que, por melhor que estejam as práticas ágeis, a governança ágil, sempre a gente tem que estar pensando como melhorar. Espera aí, será que realmente esse método tem a ver com o contexto atual da empresa? E aí, Márcio, a gente pode ir além da governança ágil, que às vezes as pessoas acham que é só um método que vai colocar para a empresa toda. Não. A governança ágil, na essência, é ajudar a empresa a melhorar também o seu modelo de negócios, a melhorar, a atrair novos clientes, a melhorar, a reduzir custos, a aumentar a lucratividade. Então, quando a governança ágil tem esse pilar mais importante de negócio, ela evita ficar olhando para o próprio umbigo, criando seus métodos. Ela está contribuindo sempre para o negócio. Então, o negócio é uma mudança constante. E a governança também tem que estar sempre em busca dessa mudança e adaptação constante. Fantástico, Muniz. Chegamos aqui ao final, um minutinho para a gente fechar. E vou aproveitar para quem está aqui na Digital Edu, quem está nas redes sociais, dá tempo ainda, vem para a Digital Edu, entra no chat e clica ali no botão, no link, que eu vou colocar agora para o pessoal poder emitir o certificado. Então, deixa eu pegar aqui, certificados, agilidade para o negócio, link. Antes eu vou fazer, lógico, o que eu sempre faço, emitir o meu aqui primeiro para ver se tá bonitinho. Eu já testei aqui, mas vamos lá. Tá tudo ok, tá excelente, meu Isso nome é aparecer. governança, né, Wagner? Está Isso controlando a aí, parada, muito bem. é isso aí. Então, ó, tô colocando no chat agora para vocês o link do certificado. Dura 5 minutinhos, tá, gente? Então, corra, não tem como emitir depois, justamente para poder dar aquela privilegiar quem está ao vivo com a gente, tá bom? Muniz, você falou durante a live sobre o MBA, e assim, como é que o pessoal pode, né? Como é que a gente pode, para o pessoal poder saber mais sobre o MBA, o que a gente pode estar passando para eles? E tem um site lá oficial, né, Wagner? Mas também, Ó, quem está aqui é, na eu plataforma vou pegar e vou pode colocar lá mandar, também para eles. pode mandar mensagem direta até para você aí. Aí você vai avaliar, né? Assim, a gente está sendo muito criterioso, Wagner,
em selecionar os alunos que realmente querem fazer diferença nas empresas. Então, não precisa ser expert em agilidade, pelo contrário, a pessoa tem que ter minimamente faculdade e querer aprender. Agora, mais do que isso, querer se desafiar a crescer na empresa e gerar resultado. Então, esse é o requisito. Mas aí, quem está aqui na live ou vai assistir depois de gravado, pode mandar mensagem aqui para esse telefone que está na tela, né, Wagner? Isso aí, coloquei na tela para vocês, tá? Basta mandar uma mensagem para a gente. Nós vamos te enviar um link para você poder fazer ali preencher realmente uma ficha básica, tá? Para a gente poder marcar um bate-papo, para poder fazer essa avaliação tudo direitinho, né? Ver realmente o seu interesse, se é para você, porque tem muito isso, né? As pessoas às vezes não sabem, né, Muniz? O que vai encontrar, o que não vai encontrar. Então, nesse bate-papo, você fica ciente realmente de como vai ser o curso, né? O MBA, Os benefícios benefícios do também, né, Wagner? MBA. São Isso. 8 benefícios, é bom a pessoa conhecer bem, né? Então, para conhecer com detalhes, tá? E compartilhe aí com seus times. Se você estiver aí numa empresa, quiser levar essa oportunidade também para outros colegas de trabalho, basta passar para o RH, por exemplo, eles entram em contato com a gente bate um papo com eles, faz um pacote ali para o grupo e vamos embora, né? Adquirir conhecimento, não é isso, Muniz? Excelente, meu amigo. Sempre bom estar contigo aí. Parabéns para quem chegou até a final. E na próxima terça estamos de volta, né, Wagner? Isso aí, gente. Ó, sucesso. Emitam o certificado de vocês aqui. Nos encontraremos semana que vem, terça-feira, para a gente poder fechar a semana aí e deixar vocês animadaço aí pro carnaval, hein? Excelente. Deixa eu correr aqui também, Wagner, eu tenho um compromisso agora. Tchau, tchau. Bom Um dia, abraço, pessoal. turma.